eu ouvi uma palavra assim, eu ouvi uma palavra e despertei. Falei assim, remissão. Eu voltei em espírito. Quando o anjo do Senhor ele fala uma palavra, basta uma palavra para eu me entender uma mensagem. Quando Deus ele fala ao pregador uma palavra, Ele está dando para você uma mensagem. Basta somente uma palavra para que possamos entender o caminho. E quando eu estava em estado de meditação hoje durante o dia, não foi fácil porque passava-se muitas coisas sobre o meu espírito, das necessidades que tenho de falar algumas verdades com você aqui essa noite. E algumas delas é a necessidade de nós entendermos o que é remissão. Talvez eu não vou entrar profundo no que é isso, que é remissão, mas eu só quero te dar uma introdução e entrar dentro da mensagem para que você valorize a sua remissão. O Evangelho ele não é um resgate. O Senhor não veio te resgatar, Ele veio para te transformar. Ele não é um salva-vidas, Ele é o seu salvador. Algumas pessoas só querem Jesus como um salva-vida ou como um bombeiro para apagar o fogo das suas tribulações, depois volta no mesmo estágio que estavam antes. A Bíblia ela nos ensina a progredir, a avançar em Cristo, é uma transformação contínua de vida. Uma das fases do ministério, que é engraçado que eu estava pensando isso hoje, uma das fases do ministério, que todo ministro vai passar por isso, existe uma dualidade no sentimento do ministro quando ele começa o seu ministério. Existe uma fidelidade superficial e existe uma fidelidade real. A maioria de todos os ministros, de todos que entram para o ministério e muitos que entram para o Evangelho, eles são fiéis dentro daquilo que eles querem, daquilo que eles acreditam. Então muitos buscam uma fidelidade superficial para honrar o que eles estão fazendo, não o que Deus está fazendo através deles. E todo mundo passa, todos os ministros, todos os ministérios passam por essa fase, porém tem alguns que não entendem o processo e quer pular de fase, quer continuar do mesmo jeito. Eu conheci muitos ministros, muitos que abrem seus ministérios, eles vão na paixão, pelaquilo que eles acreditam no que é uma visão do ministério, e de repente eles vão começar a bater cabeça e a passar que o ministério não é nada daquilo que pensamos que era. Nunca uma pessoa saberá o que é um ministério, a não ser depois que ela entra dentro de um verdadeiro ministério. No início nós temos a fidelidade superficial, que é aquela que nós estamos tentando honrar o nosso próprio compromisso com nós mesmos. Eu já vi muitos ministros ser fiel ao que ele está fazendo, mas não ao que Deus quer fazer. Mas depois eles começam a passar o processo. E quando o processo começa, eles começam a ver que a coisa não era do jeito que pensavam. Que primeiro a obra do ministério vai começar neles, para depois começar nas pessoas que ouvem eles. Antes de eu subir aqui em cima para te falar qualquer verdade, eu tive que ser processado por essas verdades, e dói. Nós entramos num estágio onde começamos a entender o que é o ministério de Cristo sobre nossas vidas. A compartilhação dos seus sofrimentos, da sua santidade, não é fácil. Porque na medida que a revelação de Cristo, a sua santidade vai sendo nos dada, esse desapego a nós mesmos, ao nosso próprio ministério, começa a ser gerado. De repente nós começamos a servir de fato uma agenda do céu, mas não mais a nossa agenda. É onde Deus ele começou a me levar a lugares secretos durante anos de oração. Onde não precisava mais de um púlpito para ser um ministro. Não precisava mais de um microfone para pregar o Evangelho. É onde a minha vida começou a se tornar um ministério. Onde o meu testemunho pessoal, onde eu vivia, no meio da minha família, no meio das pessoas que estavam à minha volta, se tornou a verdadeira pregação do Evangelho. Como eu falei para vocês essa semana, a frase de um grande homem de Deus: quando você testemunhar do Evangelho, se possível, use alguma palavra, porque a nossa vida fala muito mais alto do que qualquer palavra que possamos pregar em cima do altar. O nosso testemunho, a nossa integridade, o quanto nós valorizamos e reconhecemos o sacrifício de Cristo através da prática da justiça que nós vivemos, é o que honra o nome dele.
é o que glorifica o nome dele. Talvez você não tenha essa revelação ainda, mas eu quero te compartilhar isso com você. Você sabe o benefício, a grande glória que existe por trás de honrar e zelar do nome daquele que é santo? Você sabe o que os céus, o que os anjos mais trabalham? É para honrar e zelar do nome do Altíssimo. E quando nós desonramos esse nome pela qual nós invocamos a nossa salvação, você consegue pelo menos pensar ou imaginar as consequências gravíssimas que nós podemos passar nessa terra por desonrar o nome daquele que é santo e justo e todo-poderoso? Às vezes nós não temos tempo, ou praticamente as pessoas não pensam sobre o que eu vou começar a pregar aqui essa noite, sobre a sua salvação eterna. Eu quero que você entenda, eu vou tentar chegar até o fim dessa mensagem, que eu necessito chegar até o fim. Então, nós vamos começar num túnel um pouquinho largo, mas de repente ele vai fechando, e quando chegar lá no final, a coisa vai estreitar aqui dentro para você. Você precisa sair daqui com um pouco, pelo menos um pouquinho mais consciente do que você entrou sobre o evangelho que você tem, que você diz que serve. Nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações, de muito entretenimento, de muitos tipos de evangelhos por aí. Tem evangelho para todo crédulo, para todo tipo de pessoas, para todo gosto. Tem evangelho para rico, tem evangelho para pobre, mas eu quero ver o evangelho para santos aqui dentro. Estou tentando pregar e estou me esforçando com a minha vida para trazer aquilo que as Escrituras dizem, é o fundamento. Isso não pode ser alterado. Hoje eu tive uma visão, o anjo do Senhor me mostrou, falou assim: há palavras que eu dou que são fundamentos. Eu voltei em espírito. Eu fiquei em espírito meditando sobre o que Deus estava falando comigo. Há palavras que nós estamos ministrando aqui no púlpito, que elas são fundamentos, e aonde tem fundamento haverá poder e transformação para a sua vida, da glória a Jesus Cristo. Então vamos falar sobre remissão e sobre esse sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Se só tivesse o sangue derramado na cruz do Calvário e não tivesse a ressurreição dos mortos, a santificação só seria para aquele momento. Você tem que entender que o sangue de Cristo e a ressurreição dentre os mortos são duas coisas que andam juntas, que uma sem a outra não é completa. Você tem que entender que o sangue de Cristo, ele não só veio para te redimir dos teus pecados, mas ele veio para te dar um poder na sua vida, para você alcançar a ressurreição dentre os mortos, porque é um sangue que fala para toda a eternidade, e o testemunho desse sangue, ele está sobre a igreja. João, ele foi bem enfático e disse uma palavra tremenda que é dois que testemunham. É o sangue e a palavra. O testemunho do sangue é muito importante, o testemunho do Espírito é muito importante, mas nós temos que valorizar, aprender a valorizar o sangue precioso pela qual nós somos redimidos dos nossos pecados, e não só redimidos dos nossos pecados, irmão. Você foi redimido do mundo, você foi redimido dos seus pecados, você foi redimido da sua velha vida, e você é redimido do seu ego, do seu eu. Entendemos bem, talvez achamos que entendemos bem a remissão dos pecados, a remissão do mundo, a remissão dessa velha vida, mas a remissão do orgulho, do ego, é uma das tarefas mais difíceis de ser tratada dentro do Evangelho. Hoje estava conversando com o bispo Alex e do nada eu falei uma coisa assim para ele, falei: rapaz, está com a mente meio acelerada, né? Falei, interessante, que o que mais Jesus combateu dentro do Evangelho não foi a imoralidade, foi a falsa moralidade. É incrível que o que ele mais lutou contra os fariseus e o sistema foi a falsa moralidade, onde não tem uma realidade de uma transformação genuína. E uma das coisas que nós estamos combatendo de séculos e séculos, nesse século está pior ainda, é essa falsa moralidade que muitos cristãos estão seguindo e achando que estão indo tudo bem. E para falar sobre falsa moralidade, irmão, tem muita coisa para tratar sobre esse assunto.
Mas eu quero te dar uma chave para que você possa pensar o que é uma verdadeira moralidade. Ela sempre estará baseada não no que você faz, no que você é, mas em tudo que Ele fez em você, do que Ele é. Ela está relacionada ao quanto você consegue glorificar a Jesus Cristo com a tua vida de uma forma humilde, plena e justa e verdadeira. Mas a falsa moralidade, onde tem o espírito da religiosidade, faz as pessoas estar se exaltando em cima de obras próprias, em cima de boas organização de homens, em cima do entretenimento gospel, em cima da música gospel, em cima de um bom sorriso, de uma falsa alegria. E as pessoas acham que está tudo bem, mas não está tudo bem não. Hoje você tem que olhar para você e se autoavaliar. Será que está tudo bem com a sua alma? E o tema dessa mensagem é redimindo a nossa alma da apatia espiritual. Nós temos que cair numa consciência que nós estamos vivendo um tempo chamado tempo de apostasia. Antes do grande avivamento prometido, virá uma grande apostasia que chegará, e já chegou. Nós viveremos um contraste entre uma grande apostasia e um grande avivamento, aonde Deus irá trabalhar pela remissão e a libertação e a salvação dos seus santos. Eu espero que você fique do lado da linha do grande avivamento e não da grande apostasia, porque a grande apostasia virá com a falsa religião no mundo, onde o ecumenismo já entrou nas igrejas, onde as pessoas estão misturando o evangelho com psicologia, neurociência, estão chamando isso de evangelho. Evangelho não é autoajuda para você. Mensagem de autoajuda, ela mexe com a sua mente, mas ela não pode transformar o teu coração, ela não pode redimir a nossa carne da nossas iniquidades, irmão. Mas como eu posso saber que eu estou ouvindo uma verdadeira mensagem de Deus? Toda a verdadeira mensagem de Deus te chama para uma vida santa, para uma vida onde há práticas espirituais, a prática de oração, a prática do jejum, a prática da justiça, a prática da santidade, a prática daquilo que é justo, honesto, sempre vai estar em evidência. Mas o evangelho da autoajuda faz o quê? Faz que você esteja em evidência, o que você faz, não o que Deus faz. Onde o que o homem pensa que é certo, não onde Deus fala o que é certo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o espírito dessa era é um espírito de persuasão profunda, aonde está levando as pessoas a estarem inchados e não transformados. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2: vós estão inchados. E às vezes nós temos que parar e analisar: peraí, será que eu estou inchado ou eu estou sendo transformado? Estou me enchendo de conhecimento ou estou me enchendo do Espírito da graça? Aleluia, da glória. Você está levando a sério o que eu estou falando com você, meu amigo? Você está levando a sério? Você sabe que a coisa mais séria do mundo? A coisa mais séria do mundo é pregar o Evangelho. Existe algo mais sério no mundo, irmão? Existe alguma coisa mais séria do mundo além do Evangelho? O Evangelho é o que traça o destino eterno para a tua alma. Você sabe a seriedade do culto que tem aqui hoje? Você sabe, você que quer toda hora levantar para o banheiro, que você pode prejudicar uma pessoa que está ouvindo a mensagem aqui dentro, pela falta de temor e reverência à presença do Eterno aqui dentro? Você sabe que tem pessoas que têm que lutar, elas estão numa grande luta sentada aqui essa noite, elas estão tentando ouvir uma mensagem que pode libertar elas, para dar uma orientação a ela, e de repente uma pessoa desavisada da vida fica levantando e sentando na hora do culto, e a pessoa fica distraindo as outras pessoas, e elas perdem o espírito da revelação. Deus está falando, elas estão entendendo, e de repente um corte acontece. Vai no templo dos judeus e ouve eles, vai no meio dos muçulmanos e vê a reverência que eles têm, vai no meio do testemunho de Jeová e vê a reverência que eles têm, vai no meio dos mormons e veja a reverência, mas vem no meio dos crentes e veja a irreverência. Sabe por quê? Porque o evangelho fácil, o comodismo, a frieza moral,
A frieza espiritual faz as pessoas querer um Deus para si do jeito que elas querem, mas elas não estão seguindo o padrão do que Deus chamou elas para ser. E qual é o resultado disso, irmãos? Quais são as consequências que estão sendo colhidas pela igreja do século 21? Adultério, frieza moral, frieza espiritual. Por que eu coloquei adultério em primeiro lugar? Porque o que traz as desolações no meio dos cristãos é o pecado da carne. E se nós não levantarmos hoje contra toda essa onda que tenta bater a nossa fé, tenta nos colocar num lugar de frieza, nós não poderemos nem ver o arrebatamento, irmãos. O meu maior temor pela sua alma aqui dentro é para que você seja um crente santo, um crente que esteja convicto do fogo do Espírito da tua vida, que está te conduzindo para um caminho de eternidade. Irmão, nós estamos vivendo a véspera da terceira guerra mundial e você não está acordando para a vida. Nós estamos à beira de um grande colapso financeiro mundial e você não está prestando atenção nisso. O Brasil está prestes a entrar numa das maiores crises financeiras que já passou e você não está vendo isso. Nós estamos à beira do colapso social, aonde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Aonde um pai não pode mais disciplinar o seu filho com a vara. Aonde um pai daqui a pouco não vai poder pregar mais o evangelho nem dentro de casa. Se você não sabe, na Europa essa lei já se estabeleceu. Na Suíça, meu filhinho, você não pode mais pregar o evangelho dentro da tua casa para os teus filhos. Se você for denunciado, você pode perder teus filhos. Eu vi vídeo de pessoas dando testemunho que perderam filhos. Eles arrancam teus filhos sem nenhum processo judicial. Não tem nem como contestar. Se for denunciado, vapt, entrega para outra família teu filho. Tá lá, vai lá, pesquisa na internet para ver se é verdade que eu estou falando para você. E você acha que esse governo não vai tentar fazer isso? Não já está fazendo isso? Eu nunca vi uma lei que quer identificar o que você pensa. Até se você pensar, tu já é preso. Nós estamos vivendo um tempo de grande opressão social e a igreja de Cristo não está vendo de fato. Como é que é vendo de fato? Não é ficar brigando dentro do governo não, meu querido. É brigar do joelho no chão. Nós temos que ver o que? Homens que lutam de joelho no chão, irmão. Grandes apóstolos, profetas, tem de monte aí. Eu quero ver homens de joelho no chão, de oração. Não há um poder no universo que resista ao poder da oração. Se metade da igreja brasileira orasse no mínimo 1 hora por dia, o nosso país já viveria um avivamento, irmão. Nós estaríamos vivendo uma das maiores colheitas do mundo, irmãos. Eu temo que nós estejamos desperdiçando tempo e graça que Deus derramou sobre o Brasil. O tempo está passando e as pessoas não estão conseguindo redimir o seu próprio tempo. Paulo diz: redimir o vosso tempo. Olhe como você está vivendo o teu dia, a tua hora como está passando. Mas o mundanismo está enchendo as nossas vidas com o quê? Com entretenimento, com distrações, milhares de informações por dia. Mensagem que não acaba, vídeos que não acaba, rede social que não para, e você fica no meio desse trânsito infernal, e o teu tempo está passando, tua vida está passando, e você está ficando para trás, o arrebatamento vai chegar. Será que você hoje está preparado para o arrebatamento? Mas o evangelho de hoje não pode falar mais de inferno, não é ético agora, não é mais ético falar do inferno, não é mais ético, agora daqui a pouco tem uma lei que daqui a pouco vai te processar. Se a pessoa se ofender, ela pode te processar. Que processo, irmão? É melhor ser processado pelos homens do que por Deus. Mas se você quer garantir a sua vida diante dos homens, você vai perder a tua vida diante de Deus. Tenho uma palavra para você. Você quer me ouvir ou não quer? Amém. Quer me ouvir ou não quer? Amém. Então ele está dizendo que pelo sangue de Cristo podemos ter uma consciência purificada. Fala, purificação da consciência. Irmão, olha o poder, olha a dimensão que a palavra está nos ensinando.
Eu posso dizer meu testemunho na minha caminhada com Cristo todos esses anos, desde a minha juventude, não parei até o dia de hoje. Eu posso afirmar, confirmar para vocês que o sangue do Cordeiro imaculado, ele vem para nos dar uma nova consciência, uma consciência lavada, redimida do quê? Do inferno, dos pecados, das obras da carne. Você não reparou não que tem pouca pregação sobre isso na internet? Você não reparou que os maiores pregadores, os mais bonitos, os mais belos aí na internet, não pregam mais sobre o inferno? Poucos pregam sobre arrebatamento. Que avivamento é esse que eles pregam, que não tem mais constrangimento de pecado, irmão? Como virar avivamento cantando, 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 não transforma ninguém. Oração é o que transforma. Fala, adoração é oração. Não confundo musicalização com a verdadeira adoração. A adoração, ela está em cântico, a adoração, ela está na oração, a adoração está no jejum, a adoração está na oferta, a adoração está no meu comportamento, a adoração está no meu caráter, a adoração está no meu testemunho, a adoração é redenção, aquele que nos que chamou das trevas para a sua luz, igreja da glória. Irmãos, nós estamos precisando de cristãos mais conscientes do tempo que está vivendo, cara. Redimiu o teu tempo, porque os dias são maus. Como eu vou redimir meu tempo? Como eu vou resgatar o meu tempo? Você precisa resgatar sua vida de volta para Cristo, meu querido. Nós estamos vivendo um mau tempo de frieza moral. Nós estamos vivendo um tempo de Laodiceia. Nós estamos na última fase. Eu acredito que todo o rolo de Apocalipse é tão profético, que cada fase da igreja está ali que nós estamos vivendo. Nós estamos em um tempo que nós estamos combatendo essa mornidão espiritual. Nós estamos vivendo um tempo onde o mundanismo e o cristianismo parece que estão se tornando a mesma coisa, e vocês não estão percebendo que devagarinho, devagarinho, eles estão empurrando uma certa ideia na nossa vida, que podemos fazer de tudo, adorar Deus de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito na igreja, falar de qualquer jeito de Jesus Cristo, e não estão prestando atenção que existe um padrão, esse padrão está na santa palavra de Deus. Mas o pessoal de hoje em dia não quer ser perseguido, quer ser aceito. Esse é o problema, onde está começando a grande apostasia. As pessoas querem ser aceitas pelos homens. O Senhor me mostrou em visão sobre os últimos dias da terra, irmãos. Eu quero compartilhar coisas com você que meus olhos espirituais viram. Qual é a função do pregador? O pregador é um arauto de Deus que vem para despertar os sentidos da igreja, para trazer vida, para trazer despertamento. O Senhor diz em Isaías: toque a tua trombeta. Toque a trombeta, Jerusalém. É necessário nós tocarmos a trombeta da nossa fé. É necessário voltarmos a valorizar a remissão que nos foi dada, irmão. Hoje é difícil ver um cristão que sabe tomar Santa Ceia com temor. Não sabe mais o que é o temor da Santa Ceia. Só tem um ato religioso na Bíblia, que o Senhor nos mandou repetir esse ato. Só um ato, é a Santa Ceia. Para que venhamos sempre manter na nossa lembrança, nas nossas memórias, o sangue, o preço que Ele pagou por nós. Há um ato só, um ato ali, que é repetir tudo continuamente pela minha e pela tua vida. E não é religioso, mas se torna religioso quando se perde o seu valor. Valor, qual é o valor que o sangue de Cristo que te remediu, que te tirou você do inferno, dos seus pecados, da velha vida, te deu uma nova natureza? Qual é o valor que você dá ao sangue precioso do Cordeiro? Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Deus, Ele está nos diminuindo, com o propósito de nos conduzir a uma honestidade e a sanidade de uma mente que consegue entender os planos de Deus. Deus quer que vejamos a nossa enfermidade de modo que nós vamos correr ao médico dos médicos. Ele quer nos curar de toda enfermidade espiritual, irmão. Nós estamos em um processo de restauração dos últimos dias. Não vai ser fácil esses últimos dias, mas Deus está preparando e está levantando, sempre Ele está trabalhando em prol dos seus eleitos. Há uma geração que está andando na santidade, que está buscando a santidade. Daqui a pouquinho nós vamos ver que uma geração vai tocar a trombeta do avivamento, e muitos vão olhar: da onde esses vieram?
Esses aí são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles são dignos de sentar na boda do Cordeiro. Cadê aqueles que estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro? A palavra diz que nós é que temos que lavar as nossas vestes. Ele não vai vir lavar você. Você vai pegar o sangue dele, vai aplicar a verdade na tua vida. Você que vai se lavar. Fala, a obrigação é minha. Se você não está crescendo em Cristo, é pelo fato que você está abandonando o caminho da gratidão, da remissão que te foi dada. Quando as pessoas deixam de crescer em Cristo não é fama, não é dinheiro no bolso, muito lindo, é muito além disso. Eu estou falando crescer em santidade, humildade, temor, justiça. Nós estamos necessitando desse tipo de mensagem no púlpito, irmão. Nós estamos vivendo uma guerra travada contra a apostasia. A apostasia começa no ponto aonde abandonamos a nossa posição de santos, a nossa posição da oração, irmão. Nós não podemos combater a apostasia sem que o nosso joelho está no chão. Não tem lugar maior de transformação que eu encontrei na minha vida. Não foi na conferência dos grandes apóstolos e profetas. Não foi recebendo transferência de unção de alguém. Foi de joelho no chão, meu camarada. É valorizando o que Ele me deu. É batalhando de joelho. Só podemos vencer os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida. É de joelho no chão. Enquanto você permanecer na obediência, na disciplina, no temor, na oração, você pode ter certeza que você está andando pela graça. Fala, andar pela graça. Deus prometeu que certamente a sua graça é para os humildes, daqueles que lamentam, daqueles que são desesperados pela sua presença. Fala, tem que ser desesperado pela presença. Isaías 57,15 assim, porque assim diz aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade, cujo seu nome é santo. Fala, o nome dele é santo. Em um alto lugar, um santo lugar, habito, e também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar os corações dos contritos. Fala, contrito de coração. Abatidos de espírito, o que é isso? O que é isso, irmão? Eu posso contar uma história para você? Posso contar um testemunho? Você quer ouvir mesmo? Nós temos que começar a gerar um favor no mundo espiritual. Começamos desde que quando nós estamos engateando pela fé como bebês na fé. Eu comecei a buscar essa presença. Mas chegou um dia que essa presença veio me buscar. Quando nós falamos daquele que é santo, daquele que é todo poderoso, nós estamos falando daquele que está governando acima de todos nós. Isso não é uma coisa superficial. Isso não é uma ficção da nossa mente. Eu quero te falar da coisa mais séria para a tua vida aqui hoje à noite. Eu quero que você me ajude a pregar essa palavra com a sua atenção. Quer ouvir ou você não quer? Eu lembro um tempo que eu vivi maravilhoso, um grande mover que Deus me deu na Europa, acho que foi no ano de 2017 para 2018. Eu vivi maravilhas que Deus fez naquele lugar. O Senhor me proporcionou uma cruzada entre os alemães sem ter um centavo no bolso. Eu vivi tantas maravilhas, tantas coisas. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha força nem para me levantar do chão, de tão cansado que eu estava. Eu passei tanta guerra espiritual, tanto demônio que eu tive que lutar naquele lugar. E às vezes me desgastava muito, porque a guerra era muito árdua. Ficava quebrado, moído. Mas eu lutava como um bravo guerreiro até o final da guerra. E lutava com muitas coisas que você não pode nem pensar, imaginar que eu lutava no meio da Europa. Cheguei no Brasil. Só quando eu estava na Europa, Deus me deu uma revelação que eu chegaria muito cansado no Brasil, porque eu mexi com algo muito grande dentro da Europa. Isso me custou alguns anos de certas perdas na minha vida, porque eu mexi com algo muito grande. Mas quando eu voltei ao Brasil, passou-se um mês, eu passei 30 dias de molho, sem ter força para orar, sem ter força para ler a Bíblia. E eu só falava com Deus em meu espírito: eu não tenho força, me ajude a me levantar. 30 dias de tristeza, 30 dias de luto. Fui para o monte,
lutava contra a minha força e não conseguia orar, só ficava naquele lugar e ia para casa triste. Eu estava sentindo uma depressão espiritual em mim. Depois daqueles dias eu fui visitado por um anjo do Senhor. Eu vi 2 grandes anjos que passavam na minha rua. Um moreno, de terno todo branco, muito forte, que ele vinha da África, do continente da África. E o outro, que vinha de outro continente que eu não identificava, mas ele era como aquele que viesse do deserto. Era um homem magro e muito alto, cheio de mantos e roupão, andando. Aonde aqueles homens passavam, na rua onde eu morava, eu via as pessoas todas gritando demônio, todos os demônios manifestavam nas casas, nas ruas, todos os tipos de milagres e maravilhas aconteciam. Eu lembro que eu saía na porta da minha casa, naquela visão, naquela visitação, eu olhava o que estava acontecendo, eu corria para chegar até aqueles homens. Eu chegava até aqueles homens. Um ficava do lado de cá na rua, outro na outra ponta da rua. E eu começava a falar com eles, gritar: oh, ministre em mim essa transferência, esse poder. Eu sei o que é pagar preço. E eu vi que eu estava com um terno branco e uma blusa azul por debaixo. E eles ficavam parados me olhando, um do lado e outro lado, um olhando para o outro, e ficavam me olhando. E eu começava a contestar com eles. Eram 2 anjos que estavam me visitando. Eu falava: olha aquele monte lá, está vendo aquele monte? Desde a minha juventude eu subi naquele lugar orando. Eu sei o que vocês carregam. Eu sei o preço que é para ter isso. Aí um levantava a mão: então receba. Aí eu sentia uma unção vindo. Aí eu ficava assim, sentia ela, e falava: não é isso. Não é isso, eu quero mais. Aí eu corria para eles, aí os 2 se juntavam, eu começava a contestar na frente deles. Eu sei o que é pagar o preço. E de repente falava assim: se ajoelha aqui. Aí se ajoelhava. Quando eu me ajoelhava, eles vinham e colocavam a mão sobre mim e transferiam algo para a minha vida. Eu voltei em espírito. Eu fiquei muito pensativo sobre aquela visitação. No ciclo daqueles 30 dias, depois de 30 dias, eu fui no monte. Eu estava com algumas pessoas da minha equipe em oração, naquele arraialzinho de oração. Era 10 horas da noite, eu lembro até o dia de hoje esse horário. 10 horas da noite, eu sei que muitos não vão acreditar no que eu vou falar, mas não tem problema. O fruto fala por si mesmo. 10 horas da noite, o arcanjo Gabriel desceu lá onde eu estava. E desceu aquele grande anjo de luz. Eu vi ele imenso, imenso. E na hora eu ouvi o Espírito falando: arcanjo Gabriel. E ele me tocou. Quando ele me tocou, as minhas vestes foram mudadas no meu corpo. Eu senti como se todos os meus ossos fossem mexidos no meu corpo. E aí, ali naquele dia em diante, eu comecei a entrar na dimensão da glória. E dentro da dimensão da glória, toda a minha estrutura física, tudo começou a ser mexido. Os pessoal que estavam comigo ficaram mais de 1 hora ouvindo eu gritar no chão. Eu só gritava uma coisa: ai, ai, ai de mim, ai, ai, ai de mim. Eu só gritava ai, ai, e doía, só que era uma dor santa que não me fazia mal, mas era uma dor dentro do meu ventre. Uma das coisas que talvez vocês não saibam, que esta dimensão aqui sua é uma das dimensões mais importantes do teu espírito. Aqui está o giro do espírito humano. Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, livro de João, capítulo 7, versículo 37, rios de água viva fluirão do seu ventre. Davi disse: Senhor, sonda as minhas entranhas, os meus rins. Aqui é um lugar um dos mais preciosos que você tem na sua vida e o seu coração. Aqui que está a fonte. E de repente todas aquelas dores espirituais entraram em mim. E depois daquele dia à noite, eu passei 7 dias sendo acordado por aquele anjo às 3h45 da manhã. Ele derramava, eu vi um líquido transparente, algo me tocava. Era um amor líquido, puro. E eu chorava, 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 chorava. Começava aquele horário da madrugada até 8 às 9 horas da manhã, chorando. E uma única oração que eu orava. Você quer ouvir? Amém. Você quer aprender essa oração? Amém. Se você orar assim, as coisas começam a mudar para você. Só tu és santo, Senhor.
Tu és santo, Cordeiro. O Cordeiro de Deus me foi revelado. Naquele dia que eu estava no chão lá no monte, o meu espírito subiu ao trono. E eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E desde aquele dia, vocês lembram que eu comecei a falar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Eu comecei a pregar sobre o quem? O Cordeiro de Deus. Eu quero falar do Cordeiro de Deus para você essa noite. E falar os 2 tribunais que Ele aguarda vocês. Os 2 tribunais do Cordeiro de Deus. Daquele dia em diante, meus amados, a santidade, ela passou a ter um outro significado para a minha vida. A santidade não era tudo que eu lutava, para jejuava, aquilo era um nível de santidade que eu tinha. Mas todo sacerdote, entre seus 28 anos aos seus 30 anos, todos eram para ter esse segredo na igreja, mas não tem. Todos eram para passar por isso, mas não passam. É para ser revestido de um manto sacerdotal, um manto de santidade na sua vida. Eu recebi essa veste, dali em diante o meu espírito pôde andar em lugares onde eu nunca tinha andado espiritualmente com Jesus Cristo. E eu comecei a ver a semelhança do Cordeiro de Deus, a face daquele que vive e reina. E qual o fruto disso? É tudo que todos vocês têm acompanhado esses anos até aqui agora. Quem são aqueles que sobem diante do trono da graça e são ouvidos pelo Pai? São aqueles que invocam a sua santidade. Você tem que entender que acima de tudo, de toda adoração no céu, há uma adoração que ela é entoada 24 horas, todos os dias. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que a maior expressão do Evangelho nas nossas vidas é a santidade ao nosso Senhor. 1 Pedro 1,15 diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, como santo é aquele que vos chamou. Só que são palavras que nós lemos e relemos e passamos por cima dela, como você passa por cima de um quebra-mola correndo num carro, que você não dá muito valor. E você não vê o prejuízo que aquele quebra-mola está fazendo no seu carro, porque você sempre passa voado, você bate no quebra-mola, você não está vendo o que está acontecendo, mas um dia você vai pagar a conta. Se nós não valorizarmos hoje a santidade do Altíssimo, nós vamos pagar uma conta muito séria no juízo final. Nenhum homem pode ser totalmente humilhado e se humilhar enquanto ele não souber que sua salvação está além das suas próprias capacidades, da sua própria força. Sabe por que muitas pessoas não se humilham diante de Deus? Porque ainda não entenderam que a sua salvação está além da sua própria capacidade, da sua própria força, além do que você é. Nós estamos falando do Evangelho, que está além do que nós somos, do que nós podemos. E você só se humilhará diante de Deus quando você começar a buscar e entender que você nada pode, que nada somos, nada temos e não podemos ter autossalvação em nós mesmos. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Tito 3,5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Esse é o problema das religiões. Praticam as suas obras de justiça. Mas no livro de Isaías o Senhor diz: as suas obras de justiça, Israel, não passem de panos, de trapos, de imundícia para mim. Porque quando vocês praticam a justiça, vocês praticam para os seus próprios benefícios. Vocês buscam lucros para vocês mesmos. Vocês buscam o que satisfaz vocês e não o que glorifica o meu nome. Quem está entendendo a glória de Jesus? Mas segundo a sua misericórdia, fala, segundo a sua misericórdia, favor imerecido, cara. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo da glória. Aleluia! Enquanto o homem estiver convencido que ele pode fazer alguma coisa a respeito da sua própria salvação, ele jamais abandonará sua autoconfiança e se renderá ao Evangelho. Por isso que nós vemos tanto orgulho religioso, tanto orgulho nas pessoas, que elas não aceitam, que elas não podem sem Deus. Mas tem uma coisa, uma pergunta que sempre fica no ar. Com o Evangelho, sem Evangelho, muitas religiões buscam a resposta para isso. E a vida após a morte? Nós sabemos que nós estamos nesse tempo de passagem pela própria criação. Você vê as pessoas nascendo e morrendo, envelhecendo.
Será que você não consegue cogitar um pouco no teu coração agora o que será de você após a sua morte? Hoje é muito difícil nós vermos reflexões sobre isso. Refletir sobre a nossa salvação, se nós estamos verdadeiramente operando numa salvação genuína nas nossas vidas. 2 Timóteo 1,9 diz assim: pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Fala, para uma santa vocação. Não, gostaria que você repetisse comigo com fé. Ele me chamou para uma santa vocação. Então, a vocação do Evangelho, chamado para o Evangelho, é santo. E não é religioso, meticuloso, medíocre, hipócrita, não. Não estou falando de hipocrisia religiosa, não, irmão. Estamos falando de uma determinação do coração e obediência ao mandamento da graça, que produz vida eterna. Nós não estamos falando de doutrina, usos e costumes de homens. Nós estamos falando de uma mente, uma consciência lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, que nós lemos no livro de Hebreus capítulo 9, a qual Ele pode purificar nossa consciência das velhas obras e nos dar uma consciência renovada nas novas obras da glória. Obras a qual não é gerada, irmão, pelo esforço humano, mas é movida por um coração quebrantado pelo Espírito de Cristo, irmão. O Evangelho é do início e fim pela fé, por intermédio do bom depósito que o Espírito Santo nos dá, a revelação de Cristo em nós, a esperança da glória a Jesus. Fala isso, Cristo em nós, esperança da glória. Mas, infelizmente, nesse século 21, nós vemos um tipo de cristão que anda em uma demasiada confiança da carne. Não vemos mais fruto de arrependimento. Poucos carregam constrangimento em respeito aos seus antigos pecados. Para quem é a salvação, senão para aqueles que são humildes? Fala, humildes. Fala, humildade. Esse é uma qualidade que depende da salvação. É o quanto nós seremos humildes diante de Deus. Se tem uma coisa que pode derrubar o homem, nós já falamos e tratamos muito disso, é o orgulho. Mas se tem algo que pode exaltar o homem, é a humildade. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do seu Deus, para que no seu tempo Ele te exalte. Mas toda vez que nós estamos no orgulho daquilo que nós somos, irmão, estamos no escorregador da perdição. Quanto mais alto é nosso orgulho, mais terrível será a nossa queda. Mas quanto mais humilde você for em reconhecer essa mensagem e buscar um constrangimento de uma nova vida diante de Cristo, mais alto Ele pode te levar para a sua salvação eterna. E a altura que podemos alcançar isso, senão a eternidade, irmãos. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Não há crescimento espiritual sem um verdadeiro quebrantamento contínuo e desespero pela presença de Deus. O nosso crescimento espiritual, pelo menos o meu, de todos os santos homens e de mulheres de Deus que eu conheci, são pessoas que buscam quebrantamento contínuo e buscam desespero pela presença de Deus. Tem alguém aqui que quer a presença de Deus, irmão? Mas você quer a presença de Deus com um sentimento amoroso, com amorosidade? Ou você quer o fogo e a presença do Espírito Santo com um preço que você vai ter que pagar pela tua eternidade? Consciente do preço que nós pagamos, irmãos. Ué, mas a gente quer um evangelho sem pagar preço, irmão? Pelo amor de Deus, sua rendição, a tua graça, a graça, ela vem com um favor imerecido pela grande misericórdia de Deus. Mas para você manter a graça, meu querido, é uma escolha contínua todos os dias que você tem que fazer na sua vida. A quem você quer servir? Ou a ti? Ou ao Deus que está te chamando para uma vocação celestial? Posso continuar? A obediência completa ao Evangelho nasce, escute o que eu vou te falar e preste atenção nessa frase. A obediência completa ao Evangelho só vai nascer na desesperança de si mesmo, em contrapartida com o encontro da realidade da remissão dos nossos pecados. Eu estou falando que a obediência completa ao Evangelho é uma desesperança que em você não pode nada. Não podemos sustentar nenhum dia da nossa vida sem essa grande misericórdia nas nossas almas. Em contrapartida, é o encontro verdadeiro com a remissão dos nossos pecados. Fala, encontro verdadeiro com a remissão dos meus pecados. Qual é o encontro verdadeiro com a remissão dos nossos pecados? Senão o fruto de transformação de caráter e justiça que nós recebemos. Quando eu tive um encontro com essa santidade, um encontro com a presença, quando me rendi a essa presença, ali sim, a consciência da remissão na minha vida. O que aconteceu? Um novo fruto de vida, um novo caminho para ser andado.
uma nova palavra a ser falada. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Escute o que eu vou falar agora para vocês. Quando um cristão passa por um profundo quebrantamento, ele consegue enxergar a sua necessidade de arrependimento e enchimento da graça. Eu quero falar uma palavra para vocês no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 25, que é uma das palavras mais incríveis e chocantes a ser lida sobre a humilhação do nosso orgulho. Então chegou, está falando daquela mulher sírio-fenícia, chegou para adorá-lo, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme para contigo a sua fé, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou liberta, sã. Da glória a Jesus Cristo. Sabe o que significa isso aqui? Jesus provou a humilhação dela. Ele confrontou essa mulher num nível terrível. Será que eu e você suportaria isso? Ela não se ofendeu com a oposição que Jesus fez. Jesus não estava chamando ela de cachorra. Ele é respeitoso, ele é honroso. Ele estava dando um parecer para ela no mundo espiritual. E ela entendeu muito bem, mas ela não se ofendeu. Ela se humilhou. E ela usou aquela parábola para mostrar que ela estava preparada para receber a graça. Nós nunca receberemos essa dimensão da graça enquanto nós não formos humildes o suficiente para humilhar o nosso ego diante da presença de Deus. Fala, humilhação do meu ego. Irmãos, tudo que eu estou te falando é uma introdução para um ponto que eu quero entrar com vocês bem sério aqui essa noite. Você quer me ouvir? Amém? Amém? Eu sei, a glória de Deus vai cair aqui, você sabe disso? Alguém sabe? Alguém sabe que milagres vão acontecer aqui essa noite? Se você não sabe, é só você ir na palavra e você vai ver que está disponível milagres, maravilhas, libertação, o poder da glória de Deus a nosso favor. Amém, amém? O motivo que eu estou pregando essa palavra para vocês é para livrar muitos cristãos aqui dentro, para não pensar além daquilo que realmente nós somos. Tem alguns que não pensam além, mas também não pensam sobre aquilo que realmente são. Tem alguns que não se acham orgulhosos, que não pensam além. Eu sou simples, tenho uma vida boa, estou tranquilo, mas isso não é suficiente para te salvar nem para te justificar diante de Deus, e nós sabemos muito bem disso. O que dá condição do homem ser justificado diante de Deus é o quanto ele está disponível a se humilhar diante dessa presença. Davi disse: Senhor, sonda o meu coração. Ele pede para Deus revelar a sua real condição. Olha só, ele pediu a Deus para que Deus viesse sondar e revelar a ele a sua real condição. Livro de Salmo 139, versículo 23, assim: examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que eu tenha te ofendido, e conduza-me pelo caminho eterno da glória. Irmãos, essa aqui é a oração de um homem santo. Isso é algo que nós precisamos atentar aqui essa noite. Você está comigo? Amém, amém? Então posso te falar uma coisa? Posso te falar? Então morra para si antes que você morra para Deus. Se nós não tivermos uma morte para o nosso ego, um desapego de quem nós somos, nós podemos morrer para Deus. E quantos cristãos eu estou vendo naufragando na fé, porque demoraram muito tempo a morrer para si mesmo. E nós estamos falando de algo sério, porque daqui a pouco você vai tomar santa ceia na tua vida. Isso não é uma brincadeira. Você não está aqui diante do homem que busca a sua oferta, seu dinheiro, que não prega um evangelho de mensandade para você. Nós estamos aqui diante de um público que prega santidade, prega libertação, prega salvação. Temos visto tanto milagre. Deus tem servido esse altar nossas vidas, com tanta libertação nesse lugar. Tanto milagre, irmão. Tanta paz e maravilhas. Será que seria pouco ou muito te pedir que você se arrependa um pouco mais? Que você se constrange um pouco mais diante de tanta graça que tem derramado esse lugar na nossa vida, irmão? Você consegue receber e refletir sobre tudo que Deus tem feito nesse lugar? Amém, amém, irmãos? Amém. Ou é qualquer esquina que você encontra o Evangelho Santo? É qualquer esquina que você encontra a libertação na tua vida? É qualquer esquina que você encontra milagres e maravilhas na tua vida? É qualquer lugar? Não, irmãos. É difícil hoje, eu não estou me exaltando com isso não. Eu estou fazendo você pensar no que você tem. Mas será que nós estamos honrando verdadeiramente o que Deus tem derramado sobre esse lugar na sua vida? A ênfase de tudo que temos
de encarar quem realmente nós somos, é quando nós abandonarmos a nossa própria capacidade religiosa. Nós precisamos, de fato, entender que salvação cristã não é uma assistência para você se sentir bem, mas é um resgate de uma velha vida, é um resgate para a tua eternidade, da glória a Jesus Cristo. Salvação cristã não é aprimorar você, te tornar uma pessoa melhor, é te ressuscitar para uma nova vida, da glória a Jesus Cristo. O desespero por Deus e o desapego de si mesmo não é um fim em si mesmo, mas sim um elemento vital para a tua santificação, para a tua comunhão com Deus. Eu estou falando de desapego de nós, de um desespero por Deus. Ele não é um fim em si mesmo, mas é um ponto que nos coloca numa partida maravilhosa de uma vida santificada e cheia do poder do Espírito Santo, da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus. Eu posso ler algo que eu escrevi para vocês aqui? Posso ou não posso? Uma das razões pelas quais muitos cristãos permanecem mergulhados em águas rasas durante toda a sua vida é que eles não se permitiram passar pelo processo de um aprofundamento maior, pelo doloroso processo da honestidade, onde descobrimos quem realmente nós somos. Quantos processos Deus me levou à minha vida, irmãos, eu não pude fugir disso. Quantos estão fugindo dos seus processos que Deus tem levado a você? Tem processo que passamos que é dolorido, que é humilhante, mas ele depois traz uma glória que nós falamos: Senhor, como é bom, Senhor, suportar os processos duros de santificação nessa vida. Tem fase que talvez muitos de vocês estão na sua vida que você não gosta. Tem muita coisa que eu passei que eu não gostei, mas depois você vai glorificar a Deus. São processos dolorosos? Sim. A vida é feita de processos. Você sai de um processo, você entra num novo processo de santificação na sua vida. Quem está comigo, da glória a Jesus Cristo? Você sai de um processo, você já está entrando em outro e nem percebeu, a verdade não é? Porque a Bíblia diz: de glória em glória vamos sendo transformados na imagem, na semelhança dele, da glória a Jesus. Fala, eu entro num processo, eu saio de um processo e eu entro num processo. A vida é feita de processos contínuos de transformação. Deus acaba de me tirar de um processo, Ele me dá uma bênção e já me coloca dentro de um novo processo. Falei, Jesus, novas responsabilidades, nova demanda na minha vida, novas exigências do céu, mas cada vez mais sendo santificado, crescendo, e não posso parar, eu não posso fugir do processo de santificação. Cada novo processo que nós entramos na nossa vida, um novo nível de santificação e realidade de quem Cristo é, vai ser revelado a nós, irmãos. Por mais contraditório que sejam os processos que nós estamos passando hoje, eu posso dizer para você: suporte como bom soldado de Cristo, que o melhor de Deus vai chegar na tua vida. Eu quero dizer para você que das piores situações que eu passei, dos piores constrangimentos, foi onde geraram as minhas maiores glórias que eu carrego hoje na minha vida. A obediência, fala obediência. Fala para o teu irmão, siga a obediência. Morra hoje para o mundo, para que você não venha morrer para a sua vida eterna, pois amanhã não haverá mais escape. E não considere que existe um outro amanhã para você. Você não sabe nem se você vai acordar vivo amanhã. Nós andamos, dormimos, acordando, achando que nós somos imortais aqui com esse corpo. Imortal é tua alma, teu espírito. E para onde você irá depois que você morrer? Esse corpo é mortal. As pessoas vivem como se elas fossem super-homens, como se elas fossem de ferro, que elas podem fazer tudo o que quer com essa vida, mas elas se esquecem. A vida que você tem é emprestada. Deus vai cobrar os juros no final. Isso é o que me ensina a santa palavra de Deus. Eu prefiro acreditar no que homens que deram testemunho, entregaram a sua vida a mártires, derramaram o sangue deles para chegar até aqui a minha mão, essa Bíblia abençoada, que é a palavra de Deus, que não é da Assembleia, não é da Batista, não é do Instituto, é para todo aquele que quer o caminho para a eternidade. É a palavra de Deus. Não é uma brincadeira. A Bíblia não é dos evangélicos, não é dos católicos. A Bíblia é a palavra para todo aquele que quer a eternidade, da glória a Jesus Cristo. Jamais conheci um cristão, irmão, profundo na presença de Deus, que não foi quebrantado pela mão de Deus. Eu jamais teria condição de falar essas palavras para vocês, se eu não encontrasse o temor e o constrangimento diante dessa presença santa. Eu posso falar uma experiência para vocês? Posso continuar? Eu sei que não é uma palavra fácil de ouvir. Não é.
É uma palavra que ela nos coloca contra a parede. E ninguém aqui dentro escapa dela. Nem eu, nem você. A espada do Espírito que eu carrego para batalhar contra demônios é a mesma espada também que me penetra, que transpassa a minha alma, que me fere. Que fere o quê? Fere a iniquidade. Fere a minha vontade. Para que a vontade dele seja feita, a tua vai ter que ser ferida. Uma hora ou outra, essa espada vai ter que transpassar você. E às vezes essa espada vai profundo. Eu vou te falar um testemunho. Um dia eu estava num lugar, reunido com um grupo de cristãos. Eu estava entre as pessoas mais ricas do Brasil e as pessoas mais pobres. E eu tive uma visitação da glória do Senhor. Desceu um anjo guardião para me buscar ali dentro daquele lugar que eu estava. Aquele anjo, quando ele desceu, ele me tocou. Eu passei 3 dias virados na dimensão da glória. E quem estava comigo lá no nosso ministério, até hoje com testemunho, eu não dormi. Eu fui levado em espírito. Eu vi o sistema do anticristo dos últimos dias. Eu vi os ventos que passavam sobre a terra, os últimos ventos que vão passar sobre a terra. E um grande anjo me levava sobre o mar e me mostrava o livro do Evangelho eterno. E me mostrava o poder que ele nos dará nos últimos tempos a pregar o Evangelho sobre todas as nações. E o Senhor falava para mim sobre o sistema do anticristo e me mostrava a tecnologia. Antes que chegasse a história de 5G, irmão, o Senhor me revelou. E o Senhor me mostrou o nível da informação que vai correr por todo mundo, a velocidade que o mundo vai andar nos últimos tempos. Se você acha que a coisa está acelerada, se prepara, porque vai acelerar ainda mais. Como vai acelerar ainda mais? Quando haver essa nova ordem mundial, quando começar essa nova ordem mundial, haverá 2 grandes ordens mundiais. Se prepara que você vai viver isso que eu estou te falando para você, porque está na Bíblia, livro de Apocalipse capítulo 13, é só você ler. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, os 10 chifres, os 10 reinos que vão se unir às potências mundial. Haverá uma grande rachadura no mundo inteiro, será dividido. O Senhor me levou em espírito e me mostrou os Estados Unidos liderando a primeira nova ordem mundial, que virá dos Estados Unidos, ele vai levantar para isso. Eu vi as bandeiras dos países que vão se seguir nessa nova ordem mundial. E de repente ele pulava, festejava, a Ucrânia estava junto com essa nova ordem mundial dos Estados Unidos. E de repente um grande anjo guardião do céu, ele falava Biden, com uma voz de trovão. Todo mundo parava, havia multidões de pessoas celebrando a nova ordem mundial, achando que era algo bom. E aquele grande arcanjo falava assim: vocês querem a paz? E todos paravam, vocês vão ter a paz que vocês querem. E aquele anjo irado com o homem na terra, irado com o homem na terra. E aquele grande arcanjo falava assim: vocês querem a paz? E as multidões ficavam silenciosas ouvindo e falavam: vocês vão ter a paz que vocês querem. Mas saibam que depois de 3 anos e meio se levantará a grande desolações dos últimos dias. E aquele anjo falava assim: e uma nova ordem se levantará, segundo a nova ordem mundial, e combaterá a primeira ordem mundial. Haverá uma guerra, um conflito mundial. Eu de repente eu vi o meu espírito, eu estava como um homem muito alto, eu corria, eu gritava entre as multidões: arrependam-se enquanto é tempo, arrependam-se do que vocês estão fazendo, porque o dia do juízo está chegando. Irmão, hoje não é mais história da carochinha. Quem achava que era historinha de evangélico, irmão, estão caindo do cavalinho. Sabe por quê? Tudo que está escrito já está acontecendo. O Senhor tem me revelado, quantos anos já faz que Deus tem me revelado essa grande crise que está chegando para o Brasil, a nova ordem mundial se levantando. Meses atrás eu falei do dólar, eu tive aqui, falei do dólar, que o Senhor me revelou a quebra que vai cair do dólar, e não tinha notícia sobre isso, agora está cheio de notícia. Uma grande economista dos Estados Unidos se levantou e falou no canal AFP, que se não fizerem alguma coisa até o mês de junho, mês que vem, os Estados Unidos não terá mais dinheiro no cofre para pagar suas próprias contas. E vocês lembram que Deus revelou para mim que tudo isso era uma estratégia mentirosa, que é mentira, que os economistas estavam forjando uma falsa crise nos Estados Unidos para levantar uma nova moeda, porque sabe que o dólar não conseguiria combater. E alguém quer tomar a primazia do poder dos últimos dias que estão chegando, meu querido. Tudo já foi determinado, se você não sabe. Até os grandes bruxos falam desse tempo que está por vir. Até o satanismo sabe disso.
E os cristãos não estão se preparando. Como é que eu me preparo para os últimos dias? Já tenho falado para vocês, ensinado para vocês há tempo. E você não está ouvindo. Ouça o que o profeta de Deus está falando para você aqui nessa noite aqui. Eu estou como homem de Deus falando a palavra santa de Deus que não brinca com a tua fé nesse lugar. Eu quero despertar teu entendimento que a única maneira de nós escaparmos do juízo final é pelo arrebatamento. E se você quer o arrebatamento da tua vida, você vai ter que ter uma vida santa. A tribulação, nós vamos passar 3 anos e meio de perseguição aqui contra o Evangelho. 3 anos e meio passarão. Agora eu entro no segundo ponto da mensagem. Vou finalizar a mensagem com vocês. 3 anos e meio passaremos a tribulação, perseguição contra os evangelhos. Apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, ele fala para Timóteo: todos que querem viver uma vida piedosa diante de Deus sofrerão perseguições.